Olá, neste episódio trago alguém que ansiava há muito. É alguém vocal, de luta, de esquerda, que não desiste e resiste. Faz da política um lugar de combate às desigualdades, que procura trazer ao debate público os temas de todos nós. Abraçou lutas como o casamento entre pessoas do mesmo sexo e, mais recentemente, depois de longos anos de persistência, a legalização da eutanásia. Resta-me dizer obrigado por todos nós e por nunca deixar de acreditar, mesmo quando todos os muros se levantam. Nesta conversa proponho que desvendamos a política, a mulher e a essência sempre tão intensa. Bem-vinda, Isabel Moreira. Muito obrigada pelo convite e pela introdução tão bonita. O que é mais justo de destacar destas primeiras palavras? É tudo, quer dizer, isso é tudo muito elogioso, portanto, eu não tenho, eu só me resta agradecer, mas sim, acho que há uma persistência e uma resistência grande e é uma convicção muito forte que há, desde o início, de que havia determinadas coisas que tinham de ser feitas, que não podiam deixar de ser feitas. No início talvez não tivesse consciência que ia implicar tanta opção, tanta luta, tanta reação, tanta violência, porque era muito inocente, ainda que talvez não aparentasse, mas eu era muito académica e, portanto, eu achava que as coisas operavam tal e qual eu ensinava na Faculdade de Direito de Lisboa, porque eu lecionava Direito Constitucional e Direitos Fundamentais e, portanto, para mim era bastante evidente, portanto, proibição de discriminação com base na orientação sexual, o direito à família, etc. E, o princípio da igualdade, pensava mais luta, menos luta, as coisas seriam bastante mais rápidas, digamos assim. E, portanto, tinha uma consciência teórica do funcionamento do Parlamento, prática de haver, porque também já vinha de casa a atenção ao funcionamento do Parlamento, mas o exercício concreto dos direitos, apesar de eu saber de trás para a frente como é que se exercem os direitos dos deputados, dos grupos parlamentares, depois não é como nos livros e, portanto, e o tecido social e as reações e os grupos que se manifestam contra ou a favor, as emoções, a vida concreta das pessoas por trás de cada diploma não são como imaginávamos e, portanto, foi tudo muito mais intenso e mais longo do que eu imaginei. No compasso do meu ser, vejo a minha voz crescer nessa canção que é só minha. Eu vou na direção mais genuína. Então deixa a minha voz guiar. A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira. Por isso pergunto se a esperança está a fazer-nos falta, especialmente neste momento. Eu acho que é preciso coragem. A esperança, claro que sim, deve-se sempre ter esperança, mas a esperança não pode ser uma coisa abstrata. Eu acho que é preciso convicções. E a esperança tem de se basear em qualquer coisa de concreto. Temos que ter convicções profundas. A convicção de que não é indiferente o que aconteceu há 50 anos, que não é verdade a história de que não se fez nada de especial no 25 de Abril. Pelo contrário. Ter muita consciência das conquistas absolutamente extraordinárias que foram possíveis, desde logo o 25 de Abril em si mesmo, a liberdade, mas depois as conquistas extraordinárias que fizemos coletivamente como povo. Perceber o que éramos e o que somos, coletivamente e individualmente, e perceber também que o 25 de Abril é sempre um processo inacabado, e ter convicções acerca disso. E tendo convicções muito vincadas acerca do que é a democracia e a liberdade, e o que é a democracia depois concreta, e a democracia económica, social, cultural, ter coragem para defender essa democracia perante as adversidades de cada momento histórico, nomeadamente este, que é um momento de grande erupção de populismos, de mentiras espalhadas à velocidade da luz, de desvalorização da democracia,
de crescimento da extrema-direita e de infiltração da extrema-direita na direita moderada, é muito importante ter estas convicções, lutar por elas e a esperança basear-se nisso. Ou seja, não é ter esperança porque sim, é uma esperança concreta. E é essa esperança que me interessa. Ser algo mais concretizável no plano da existência, digamos assim. Permita-me recuperar aqui um texto que acredito que seja particularmente próximo e começo por citá-lo. Quase tudo se concentra num resumo sem grande importância, depois de ter parecido que justificava canseiras demoradas, debates prolongados, vigílias de angústia, pontos finais. Nisso se gasta a maior parte daquilo a que chamam o nosso tempo, e que é simplesmente a nossa vida, porque é em unidades de vida que o tempo se mede. Entretanto, descura-se o essencial, nos nadas a que não sabemos quem nos obriga. Este texto És meu pai. Um certo de Espuma do Tempo, Memórias de Tempo de Vésperas, do seu pai Adriano Moreira, professor Adriano Moreira. E esta ideia reflete muito aquilo que é a nossa existência, não é? De nos ocuparmos com os nadas, que aparentemente são tudo. Sim, o meu pai eu tenho coisas muito parecidas com ele, e falávamos muito sobre isso, que ele era muito obcecado no bom sentido, com a questão de a única coisa que o tempo não perdoa é que o percamos. E essa ideia das unidades de tempo está muito bem espelhada nesse texto. Aliás, esse livro é um livro interessante, porque são crónicas que foram publicadas no Jornal da Beira, que depois foram censuradas e depois foram reunidas num livro, e são textos curtos, até num estilo de prosa poética que não lhe é tão conhecido, que eu acho um livro muito bonito. E ele tinha essa urgência que me passou, do inadiável, ele tem muitos títulos, com o tempo dos outros, o tempo de vésperas, as unidades de tempo, essa ideia de que a única coisa que o tempo não perdoa é que o percamos, enquanto nos perdemos em detalhes, o tempo passa. E a ideia de que temos mesmo de fazer alguma coisa, nem que seja pelo outro que está ao nosso lado. E ele passou-me esse sentido de urgência, independentemente de cada pessoa depois fazer o que quiser em termos de escolha do seu percurso e das suas opções valorativas, religiosas, políticas, isso não interessa, mas fazer. E eu acho que isso é um sentido muito importante, pode causar alguma ansiedade, mas é isso, é porque quando nós perdemos o nosso tempo, na verdade, ao não fazermos nada, temos de perceber, enquanto cidadãos e cidadãs, que temos uma responsabilidade para com a polis, para com a cidade, que quando perdemos o nosso tempo, estamos inevitavelmente a perder o tempo dos outros. Porque ao perder aquele tempo que era suposto eu empregar em fazer alguma coisa pela comunidade, em fazer alguma coisa pelo outro, em fazer alguma coisa pela cidade, se eu o perco inutilmente, eu estou a perder o tempo dos outros e não estou apenas a perder o meu tempo. E daí a urgência. E isso foi altamente inspirador na minha vida, sim. Daí essa urgência e ao mesmo tempo este sentimento de viver tudo muito intensamente, não é? Sim. Com esta ideia de que o tempo pode-se esgotar e que é importante usá-lo. E esgota-se mesmo, senão, se nos perdermos por exemplo, agora sim, estamos em plena campanha eleitoral enquanto falamos, e eu tenho uma sensação no dia-a-dia de preocupação de não me perder em fediveres, não me perder em coisas que sei que é natural, que muitas vezes anima a comunicação social, porque é chamativo para a opinião pública, mas que são meros pequenos acontecimentos de campanha, a ocorrência no sítio tal da campanha do PSD, a ocorrência no sítio Y da campanha do PS, o incidente na campanha do Bloco ou do PS. A espuma. Não me interessa a espuma, não é? Interessa-me sempre os grandes temas, quais são as propostas concretas. Não gostei do modelo de perguntas dos debates, não gostei daquela multidão de debates que acho que não elucida, parece mais uma espécie de
de micro-rings de boxe, a ver quem ganha, com pontuações, quer dizer, não me interessa. Que no fundo não acrescentam nada ao debate e às pessoas que não, também... é para estudar performances, para estudar quem me marcou mais golos, quem é que esteve melhor no ataque A ou no ataque B, quando se tem 10, 12 minutos para falar. Aquilo a mim não me diz muito. E ainda para mais quando esse tempo depois não é respeitado por todos os Exato, candidatos. e quando as próprias questões são colocadas de acordo com aquela que seja a agenda mais apelativa em termos de soundbite e não de acordo com aquilo que é a urgência das pessoas. Para as suas vidas concretas. Chegou a haver algum debate que identificasse como sendo aquele que, de facto, ajudou melhor as pessoas a tomar um sentido de voto ou a esclarecê-las de alguma forma? Eu acho que, naturalmente, tendo tido mais de tempo, até por ser o debate entre o Pedro Nuno Santos e o Luís Montenegro, ainda assim, tendo um bocadinho mais de tempo e sendo entre os dois que efetivamente se colocam como possíveis primeiros-ministros, acho que foi o debate que as pessoas prestaram mais atenção e que deu para ver para além daquilo que é representado pelos outros a respeito de cada um. Ou seja, cada um pôde mostrar-se a si próprio melhor. E depois acho que do conjunto dos debates foi possível verificar que quando os debates são à esquerda há mais diálogo e mais harmonia, com divergências, mas acho que há mais harmonia, há capacidade de pontos, os desentendimentos são descobertos sem sangue, sem grandes feridas, sem ofensas, sem os tais rings, sem rings, e os debates à direita pareceram-me muito confusos, com momentos bastante desagradáveis e crispados. E, portanto, senti mais harmonia à esquerda. E digo objetivamente, é bom para mim dizer isto, mas penso que um observador objetivo não dirá que eu estou a mentir. Não fará essa... Aliás, basta olhar para verificar de facto esse acontecimento sim. de forma muito notória e de forma muito, muito clara. E esses debates, acredita que vão, no fundo, influenciar o resultado destas eleições que temos à porta? Acho que influenciou alguma coisa, mas eu acho que as pessoas têm uma ligação forte àquilo que são, às suas circunstâncias, à sua circunstância, se têm possibilidade de, para além da sua circunstância, ter uma ideia do que querem para o país, para um projeto coletivo, e portanto há determinadas circunstâncias que são inultrapassáveis pelo que é que quer que se faça numa campanha. Quer dizer, um pensionista com memória dificilmente é desvinculado a uma determinada história, assim como uma pessoa que nasce num enorme privilégio e nunca tenha sentido qualquer, e seja muito jovem, nunca tenha sentido ainda um despertar para uma outra realidade que não a sua. Eu acho que há pessoas que estão muito focadas. Eu sinto que tem havido uma evolução nas questões que me colocam diretamente, anónimos, por exemplo, no Correio do Cidadão, que nos chega no Parlamento. Cada vez as perguntas têm mais a ver com a sua situação concreta. Isso sempre houve, mas há 10 anos atrás havia muito mais perguntas sobre a situação do país. E agora é muito mais: o que é que vai acontecer aos meus impostos? O que é que vai acontecer à minha situação, à minha empresa, ao imposto do meu carro? É muito mais, não digo que por mal, mas é muito mais ilha, é muito mais umbiguista. As pessoas querem saber é apenas da sua situação, e há cada vez menos noção do coletivo. Isso preocupa-me. Porque também afeta a ideia de esquerda, não é? Porque eu sinto que há muita gente que até ter um infortúnio e entrar pela primeira vez no Serviço Nacional de Saúde e perceber, fazendo as contas, que aquilo que lhe ocorreu após uma passagem, até não pode ser uma coisa não muito grave, mas
por acaso foi ao público, correu tudo muito bem, passa por uma passagem pelo Serviço Nacional de Saúde, em que vai referenciado para um outro hospital, é tratada, mas de repente percebe que aquilo custaria 50.000 euros no privado, de repente percebe, ei, então, mas como é que isto foi possível? Pois, é o Serviço Nacional de Saúde. E há essa tendência para... Como ainda não experimentei, quer dizer, parece que temos que explicar tudo outra vez, não é? De explicar o que é realmente o Serviço Nacional de Saúde, porque é que ele está lá para que qualquer pessoa não lhe feche a porta, independentemente de ser filho do patrão ou do empregado, é que é igual para todos, se for imigrante, se for nacional, se for rico, se for pobre. Não se fecham portas. É mesmo para todos e para todas. E esta ideia de coletivo que aparentemente se está a esvair ou a perder. Eu não sei se está a esvair, eu acho que está a haver uma força muito grande para que ela seja perdida, e depois também é natural que as pessoas estejam numa circunstância de fragilidade, não lhes seja exigido que a tenham, e depois também as pessoas que estão numa situação de privilégio, que ou nunca tiveram, ou não têm, ou não sei se algum dia terão, não é? Portanto, há as duas coisas. Há os dois pesos e depois as duas medidas por consequência. Estas eleições que vão acontecer no domingo mostram-nos vários cenários, as sondagens que todos gostam muito de se guiar. Vale a pena olhar para estes números? Eu não olho porque... enfim, a experiência das últimas eleições, das últimas 3, se não estou em erro, com as sondagens, levaram-me a desmerecer completamente. Já não as tive em conta nas últimas eleições e depois o resultado foi o que foi. E depois, quando vejo a amostra técnica, o tipo de pessoas a que se telefona, o universo pequeno, quando vejo determinadas sondagens em que, por exemplo, pessoas com mais de 65 anos não estão incluídas, ou outras em que o universo é YX, francamente, acho que, claro que há sondagens boas, há sondagens más, toda a gente gosta de sondagens boas, mas depois também há o perigo das sondagens boas desmotivarem, das sondagens más motivarem. Eu acho que devemos ser pouco paternalistas com as pessoas. Eu acho que nós... Dás do próprio espaço, não é? Eu acho que até dia 10, está quase, as pessoas têm toda a possibilidade de formar uma opinião, de perceber em que projeto é que querem depositar o seu voto e de votarem. E portanto, eu não me guio muito por sondagens, nem por aqueles debates de horas seguidas, muito animados sobre as sondagens A, B, C, perfil, pool do momento. Isso a mim não me diz nada. E que perigos podem introduzir ferramentas como pulsómetros, votómetros, essas ditas da moda? Acho que o problema é que tem um lado muito pouco científico, não é? E isso, em termos de verdade jornalística, de verdade científica, verdade daquilo que se está a transmitir, é muito duvidoso. Quer dizer, é um pulsómetro, quer dizer que num dia me diz uma coisa, outro dia diz outra completamente diferente. Quer dizer, parece que o povo passou a ser uma espécie de conjunto de cidadãos e cidadãs com flutuações humorísticas de hora em hora, ou conforme o momento em que se teste, porque tanto quer votar PS como PSD, como Chega, como Iniciativa Liberal, como Bloco de Esquerda, assim, conforme está bom tempo ou mau tempo, eu acho que as pessoas não são assim. E, portanto, há que olhar aos programas, às Claro, propostas concretas, claro, fazer essa reflexão. Fazer essa reflexão e perceber que há uma diferença abissal entre votar à esquerda e votar à direita. É evidente que eu prefiro que votem no Partido Socialista. Eu sei porque é que estou no Partido Socialista, mas há uma diferença muito grande entre haver neste momento uma maioria de esquerda no Parlamento ou uma maioria de direita no Parlamento. E falamos de ataque aos direitos sociais, por exemplo. Eu apesar de me ter, de alguma forma, apesar de ter ficado mais vocal com direitos, liberdades e garantias, a primeira iniciativa que eu tive como deputada foi precisamente ir ao Tribunal Constitucional com 17 deputados e com o Bloco de Esquerda, 17 deputados do PS e com o Bloco de Esquerda, a impugnar o Orçamento de Estado de Passos Coelho, que cortava subsídio de férias e de Natal a funcionários públicos e pensionistas acima de pouco mais de 600 euros. E fiz isso contra a direção do meu próprio partido e fui uma das redatoras do requerimento para o Tribunal Constitucional, porque para mim aquilo era aviltante, tinha sido mais do que prometido que não ia ser feito e era inconstitucional.
E eu percebo a hesitação que o PS teve na altura, a direção do PS e mesmo o PCP, porque queriam fazer luta política e não luta jurídica, mas eu tinha convicção profunda de que era inconstitucional e que se não fosse cortado pela raiz essa violência, que do meu ponto de vista para além do mais violava o princípio da proporcionalidade e da igualdade, como o Tribunal Constitucional veio a declarar, e significaria que qualquer governo a partir daí estava legitimado do ponto de vista jurídico-constitucional a fazê-lo. Abrir essa porta. E foi por isso que tivemos essa iniciativa e foi tão importante fazê-lo. E a minha tese, a tese que eu escrevi de Direito e que tenho em Direitos Fundamentais, é sobre direitos sociais. Depois a vida leva-nos para que, de repente, e ainda bem, acabei por ser muito marcada por questões de direitos chamados direitos, liberdades e garantias, mas acho que há uma diferença gigantesca no que diz respeito a haver uma maioria direita ou uma maioria de esquerda, porque olhando para os projetos concretos, e efetivamente os projetos da direita, toda ela, independentemente de haver evidentemente uma diferença gigante entre o PSD e o Chega, não é isso que eu estou a dizer, mas não há dúvida nenhuma que a direita, seja PSD, toda ela, portanto, se houver maioria de direita, se olharmos para as propostas fiscais do PSD, da Iniciativa Liberal, já não vou falar do Chega, não há dúvida de que aquela fantasia fiscal implica uma reversão muito grande daquilo que é, para mim, para o Partido Socialista, para a esquerda toda, cada uma com uma dose diferente, a construção que nós temos moderna de um Estado social, no que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde, à escola pública, ou que vem sendo feito em termos de prestações sociais, que tem retirado uma camada muito importante de pessoas da pobreza, que são, sim, essas prestações sociais, o esquema correto encontrado para o elevador social, para fazer o elevador social funcionar para muitas pessoas, e não há nada de pouco moderno nisso, é ao contrário. Há um bocadinho o ataque feito à direita de que a esquerda é despesista, que o Estado é muito pesado, é o nosso dinheiro, não gastar o nosso dinheiro. Não, o Estado somos nós, não é? Portanto, não é gastar, é investir. Quando investimos no Serviço Nacional de Saúde, ou na escola, ou em creches gratuitas, ou em passos sociais, ou em complemento solidário para idosos, ou em rendimento social de inserção, que tem ajudado tanta gente a não ser pobre, a conseguir continuar a estudar, a conseguir entrar numa universidade, apesar da sua condição social de origem. Isso é a comunidade a corrigir aquilo que não é igual à partida, porque ninguém escolhe a família onde nasce, o sítio onde nasce, a condição social em que nasce, e portanto isso é que é a modernidade que conseguiu-se em Abril e foi-se aperfeiçoando, e não queremos andar para trás, e significa também claramente andar para trás, ou um risco de andar para trás em termos de direitos, liberdades e garantias, porque bem se pode Montenegro dizer que não vai andar para trás em termos de IVG ou em termos de direitos da comunidade LGBTI+, mas a verdade é que foi Montenegro, não foi outra pessoa. Foi Montenegro que em 2015 reverteu parcialmente a lei da IVG e que pôs um processo disciplinar a uma deputada mulher que não quis votou na mesma linha. A Paula Teixeira da Cruz, não é? Que não quis votar na mesma linha e que impôs disciplina de voto. Foi ele que quis referendar os direitos das crianças na coadoção. E, portanto, quis ir contra o Conselho Europeu, contra o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Portanto, uma atitude, essa sim, antiliberal, no sentido correto da palavra liberal. E hoje esse tema voltar ao debate público. É porque a questão é quando dizem assim, mas foi há não sei quantos anos. Não, foi em 2015. Era Montenegro que lá estava. Não é? Foi ele que olhou para uma iniciativa de cidadãos muito reacionária e deu este golpe terrível à autonomia das mulheres. Não foi assim num dia qualquer, à tarde, com muito tempo a discutir. Foi no último dia da legislatura PAF. Foi ele, foi Montenegro, foi Passos, foi Portas, foram essas pessoas. E, portanto, estas pessoas que agora aparecem a falar nisso não são pessoas quaisquer, são pessoas que se a direita ganhar são ministros ou são deputados proeminentes e, portanto, eu uma vez disse que tinha medo físico desta direita e foi propositadamente absorvida a frase para fazer um truque um pouco de má fé relativamente às minhas palavras. Quando eu falei do medo físico, eu estava-me a referir a esse episódio da reversão da IVG.
no sentido em que essas reversões põem de causa aos nossos corpos, não é? E, portanto, quando passámos muita da nossa idade reprodutiva sob ameaça penal, e em 2015 nós, mulheres, pudemos assistir ao que pensávamos impensável, que era reverter-se parcialmente a lei da DVG, e olhar para os objetores de consciência como uma tropa de choque a entrar nas nossas decisões, isto é uma ameaça física, não é? Porque é uma ameaça à nossa liberdade, à nossa autonomia. Isto mete medo físico, assim como os discursos da extrema-direita, que também se infiltraram na direita moderada. Aliás, ela nasceu lá, aquela ideia da ideologia de género, que aliás foi veiculada num debate comigo por Pinto de Luz. É um discurso que causa medo físico à comunidade LGBTI+, porque começam a sentir que os seus corpos não estão tão seguros como pensavam. E por isso, sim, é uma questão também de medo físico. E daí ser tão vocal e ser importante Sim, vocalizarmos claro as ideias de formas claras. Falou precisamente desse apontamento que fez antes do debate de Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro com outro deputado do PSD, desmascarando, digamos, algumas ideias que depois ficaram visíveis dias depois. Foi importante marcar essa posição. Foi muito importante porque me estava ao mesmo a tempo revoltar o ser sempre quase que tem que se pedir para que as questões da igualdade de género, de direitos, liberdades e garantias, das questões LGBTI+, serem tema. Porque se nós não nos impusermos... Já agora eu queria fazer aqui um ponto sobre igualdade. Se houver maioria direita, pode-me garantir que não haverá uma reversão da DVG, vai referendar a eutanásia, coisa que é inconstitucional, porque a eutanásia é uma lei aprovada da República. Vai haver algum ataque à comunidade LGBTI+, e de repente a resposta é bom, em relação à eutanásia, a posição de Montenegro é o referendo, é uma lei da República que está aprovada. Portanto, estupefacção ao ouvir isto é de uma violência enorme, não é? Portanto, lá vem o referendo. É o mesmo PSD que quis referendar crianças, a vida das crianças em coadoção. É o mesmo PSD que quis referendar a eutanásia quando ainda não estava aprovada, que eu acho chocante, porque a eutanásia é que é um momento derradeiro da nossa é a nossa última liberdade possível, mas referende-se. Não foi referendada, hoje é uma lei da República. Foi isso que o Dr. Pinto de Luz teve para me responder. Em relação à EVG, não me respondeu. Em relação à comunidade LGBTI+, disse que havia um problema com a ideologia de género. O que é a ideologia de género? E depois disse que eu estava mal informada. Não estou, não é? Eu é que fiz a lei. Não é? Portanto, eu redigia. E, portanto, não estou mal informada. Ele é que está contaminado intelectualmente com uma campanha de desinformação e que causa muito mal às pessoas. E, por consequência, ódio. Uma das consequências dessa no fundo, vocalizar-se essas ideias de ideologia de género, significando este tema lá o que ele significar, que não aquele que a gente conhece como sendo o correto, no fundo, os direitos das pessoas LGBT. O termo ideologia de género nasce como negação de todos os estudos de género que evoluíram ao longo de mais de 100 anos, não é? Portanto, ele tem um propósito. Tem um propósito, que é a defesa de uma única realidade incontestável de dois sexos absolutamente inquestionáveis, da família homem e mulher, cristã, homem e mulher casados com filhos, e não é à toa que o Papa Ratzinger utilizou proficuamente, não é? E, portanto, nós sabemos onde é que nasceu e porquê, com que razão. E mais recentemente também Papa Francisco também se lembrou desta declaração. A Igreja nesse aspecto está sempre do lado errado do que é o Estado de Direito, mas a Igreja tem direito a dizer o que quiser. O que não é normal é que presidentes da República promulguem ou não promulguem em função do que a Igreja pensa e que o Estado seja influenciado pela Igreja, porque se fosse pela Igreja, em 75, quando foi a revisão do Código Civil, não tínhamos tratado do divórcio, dos direitos das mulheres. Já na altura a Igreja foi contra, não é? Portanto, já devíamos estar habituados às posições da Igreja e a seguir em frente. São posições que se mantêm. Falamos concretamente das pessoas LGBT e permita-me ir mais ao foco das pessoas trans, porque foram aquelas que foram mais prejudicadas pelo recente veto do professor Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto Presidente da República. Que garantias têm as pessoas trans depois deste dia 10 de março? É muito importante transmitir tranquilidade aos jovens e às crianças trans neste sentido. A Lei de 2018 está em vigor.
ou seja, a lei que assegurou a autodeterminação das pessoas trans, que assegurou a autodeterminação dos jovens trans, ela está em vigor. Simplesmente há uma norma específica da Lei de 2018 que prevê a concretização das medidas de proteção dos jovens e das crianças trans nas escolas. Isso tinha sido feito por um despacho regulamentar e esse despacho esteve em vigor tranquilamente, não incomodou ninguém, as escolas lidaram muito bem com a aplicação desse despacho, com as medidas concretas antidiscriminação, com a proteção da privacidade dos jovens e das crianças trans, que a extrema-direita transformou em casas de banho mistas. Portanto, o único partido que trouxe essa o único partido para... que fez um projeto de lei a criar casas, trata-se apenas da proteção da privacidade, acho que qualquer pessoa percebe isso, não tem nada a ver com casas de banho, nem com tamanhos de casas de banho, nem com casas de banho mistas, mas com medidas concretas antidiscriminação, com o estatuir-se que se há um aluno ou uma aluna confusa com a sua identidade de género, tem com quem ir falar, que a sua família é envolvida, enfim, que há medidas antidiscriminação na escola. Portanto, tudo aquilo que os guidelines internacionais nos ensinaram enquanto país que observa esses guidelines internacionais, quer da União Europeia, quer da ONU, quer do Conselho da Europa, que são as orientações que nos explicam o que é que devemos fazer para que os jovens e as crianças trans se sintam seguros, livres, felizes nas escolas. Basicamente é isto. Isso estava implementado. Depois houve um grupo muito grande de deputados do PSD e do CDS, ainda não havia Chega, não é? E de um deputado do PS, que já faleceu, que resolveu ir ao Tribunal Constitucional, alegando a tal de ideologia de género, para tentar inconstitucionalizar essa lei. E o Tribunal Constitucional entendeu que o despacho, portanto não disse nada em relação à ideologia de género, era organicamente inconstitucional, ou seja, tinha que ser feito por uma lei da Assembleia. Pronto, e foi feito por uma lei da Assembleia. Então foi transformar o que estava no despacho numa lei, foi só isso. É como se fosse mudar de roupa. Em vez de ser despacho regulamentar, chama-se lei. Pronto. Até ficou mais bonito, ficou assim mais digno, não é? Pronto, passou a ser lei. Ironizando um pouco. E como temos extrema-direita, tudo foi tratado como se estivéssemos a versar sobre uma matéria nova. Não, a matéria já tinha estado em vigor, as escolas já tinham lidado exatamente com aquele normativo, só que sob a forma de despacho regulamentar. E gerou-se todo este terremoto sobre os jovens e as crianças trans, que foram os alvos deste ódio, desta desinformação e deste veto absurdo. Porque há uma coisa muito grave neste veto, é que o Presidente diz que... Desresponsabiliza-se também, não é? Não, e diz que se querem ganhar pessoas para a vossa causa. Ele usa essa expressão. Ora, ele jurou cumprir a Constituição. A causa é dele, desde logo. Enquanto Presidente da República, não é o professor Marcelo Rebelo de Sousa, não é o que diz a Igreja, não é nada disso. É o Presidente da República tem que ter ciente de que a causa da defesa dos jovens e das crianças trans é uma causa do Estado de Direito português, vinculado a várias convenções internacionais, membro do Conselho da Europa, membro da União Europeia, membro da ONU e com uma Constituição que já tomou partido sobre a igualdade. E é um veto que mostra um desconhecimento muito grande e altamente influenciado por aquilo que não devia estar influenciado. Mas, e portanto não é uma causa futebolística para a qual se tenha que ganhar adeptos. Ela já tem uma adepta, chama-se Constituição. E portanto digo isto abertamente e com mágoa, que o Presidente tenha feito questões sobre... do tipo, não está bem definida a idade, não está bem definido se os pais isto, se os pais aquilo. Não, isso não é com o legislador, é um desconhecimento total. Cada criança ou jovem trans, como qualquer profissional de saúde que trabalhe na área poderá explicar ao Sr. Presidente, depois é envolvido por uma equipa multidisciplinar e, portanto, as suas famílias são envolvidas, profissionais de saúde, portanto, o legislador não pode dizer aos 12, aos 13, aos 14, cada criança, cada jovem é uma criança e um jovem e isso depois implica um olhar individual sobre ele, porque nós sabemos que a transexualidade não é... Eu não posso dizer que se começa a manifestar aos 12.
não é assim, pode-se começar a manifestar muito mais cedo, não é? Nós sabemos é que as medidas terapêuticas, e isso tem a ver com aquilo que são, com aquilo que se faz em termos de acompanhamento de saúde, não há nada de irreversível até determinada idade. Portanto, é uma coisa muito conjugada com equipas multidisciplinares e faz-me muita revolta-me que essa desinformação, ao fim de tantos anos de discussão, já não estamos em 2018, estamos em 2024, tenha chegado a um diploma que reproduzia um decreto regulamentar. E o Presidente, eu acho que estava atento quando esta lei estava em vigor sob a forma administrativa e então, onde é que estavam estas dúvidas do Presidente? Estava aflito com o quê? E falou em casas de banho a que propósito? Mas de casas de banho que o Presidente está a falar? Não percebo. Mas eu queria transmitir essa tranquilidade, que é os princípios que norteiam a proteção dos jovens e pelos quais as escolas se devem nortear, eles estão lá, a lei está em vigor e, portanto, e podem ter a certeza que a primeira coisa que faremos quando o Parlamento tomar posse é, evidentemente, retomar a lei e aprová-la. E, portanto, da nossa parte terão sempre esse posicionamento e o contrariar desse silêncio e o contrariar da ideia de que não é fixe a levantar a bandeira trans, ou já não é muito sexy essa bandeira porque não dá votos. Os direitos fundamentais não se negociam, não têm a ver com votos, não têm a ver com quantas pessoas é que afetam ou não afetam. Podiam ser 3 pessoas. Os direitos fundamentais são contra-maioritários por natureza. Bastava uma que já defendem-se valia a sempre e tudo o que tem a ver com a orientação sexual e com a identidade de género não se interpreta, aceita-se. E tem mesmo de continuar-se a explicar que uma criança queer, para abranger os universos todos, quando nasce e está à procura do seu lugar, não é nenhuma ideologia, entre aspas, ou ninguém que lhe impinge o que quer que seja. Ela já é o que é. Simplesmente, na maior parte dos casos, encontra um código que lhe é imposto, em que diz os brinquedos são estes, a norma é esta, é homem ou mulher, é azul ou cor-de-rosa, as regras são estas e, portanto, ela o que sente é não há lugar para mim e começa a violentar-se desde pequena e, portanto, é o mundo que a rejeita e portanto, ela quando depois começa a tentar procurar qual é que é o meu lugar, portanto, aquilo que nós lhe impomos, isso é que é ideológico, não é? Portanto, a ideologia está lá, mas é ao contrário. Ela sim é mais violenta. É muito violenta sobre quem nasce queer, não é? Quem nasce fora do padrão tradicional, digamos assim. Falou aqui do Presidente da República e tem sido muito vocal naquilo que tem sido as posições do Presidente da República em muitas matérias, como esta mais recente e também da eutanásia. A minha pergunta vai também neste sentido. Tem apelado a que se revisite, digamos, quais são as verdadeiras funções do Presidente da República no debate público para que seja entendido por todos. Isto quer dizer que está a haver um excesso de intromissão do Presidente da República? Não, eu não apelo a que se altere o que quer que seja na Constituição. Não disse isso. Eu o que faço, com toda a neutralidade, e eu tenho estima pessoal pelo Presidente da República. Aliás, devo-lhe bastante em termos de carreira académica. Foi uma pessoa fundamental na orientação do meu mestrado, da força anímica que me deu. Portanto, não tem uma coisa a ver com outra. Agora, faço-lhe críticas objetivas, como ele fará a mim. É assim, a vida. E eu acho que ele, no exercício da função presidencial, cede os poderes que constitucionalmente lhe são atribuídos. Por exemplo, quando recebe um diploma, tem que decidir: promulgo, veto ou envio para o Tribunal Constitucional. Se promulga. Promulgar é dizer... Está ok? E segue para o Diário da República. Não. Promulga e dá um recado de 3 km, não é? Quando às vezes é 3, às vezes é 2, às vezes é 1, mas é uma espécie de um veto dentro da promulgação e, portanto, é uma espécie de condicionamento do legislador que não é assim, que a função presidencial está desenhada na Constituição.
E daí a minha pergunta, se era importante lembrar É importante lembrar, sim. O presidente não é o legislador. E, portanto, eu acho que este presidente, quando, por exemplo, faz propostas mesmo legislativas concretas na forma como veta ou como promulga, claramente excede-se. Ele não é legislador. Eu acho que o que aconteceu na eutanásia é histórico no pior sentido da palavra, porque não é normal o que aconteceu. Isto ainda terá de ser com muita serenidade, muito bem contado. Porque eu tenho a certeza que se toda a gente retirar as emoções e não tivesse nada a ver connosco, eu não tinha nada a ver com a elaboração da lei, o professor Marcelo Rebelo de Sousa não era presidente e estávamos na faculdade a fazer um caso prático, independentemente de aderir à morte medicamente assistida e o outro não aderir à morte medicamente assistida. E olhávamos para a primeira versão da lei e parecíamos assim, aqui entre nós, isto é inconstitucional. Claro que não. A primeira versão estava impecável, não tinha nada que se dissesse. Foi-se inventando pretextos, eram tudo a vida pretextos. das pessoas, não é? E foi-se adiando aquilo que é uma matéria que não tem nada de nicho. É uma questão verdadeiramente societária. Eu acho que é das questões mais abrangentes que eu senti, mais abrangente enquanto estive com ela ao longo de tantos anos. Tinha a ver com toda a gente. 8 anos? Sim, tem a ver com toda a gente. Tinha a ver com toda a gente. Com pessoas privilegiadas, não privilegiadas, com pessoas de todas as pertenças raciais, com pessoas com credos, sem credos, com pessoas novas, com pessoas mais idosas, com pessoas do campo, da cidade, do norte, do sul, com mulheres, com homens. Era a questão mais transversal, de esquerda, direita, muito mais abrangente do que a IVG, em termos de adesão, de estudos de opinião, porque não havia conflito de valores. Ou seja, era a minha vida e a minha vida. Portanto, a quantidade de pessoas que aderia, as sondagens apontavam para cerca de 70% a favor, era mais forte do que a IVG. Portanto, porque não havia conflito de valores entre o valor A e o valor B. Falamos de liberdade, é a acima de vida, tudo. a autonomia da pessoa para decidir em circunstâncias muito, muito especiais. E, portanto, aquilo que se fez em Portugal, quando olhamos para a forma como a morte medicamente assistida foi regulamentada noutros países, foi absurdo, foi arcaico, foi recambulesco, foi maldoso e foi desleal. O único órgão que se portou à altura foi o Parlamento. Porque cumpriu o seu papel. Porque cumpriu o seu papel, porque manteve a serenidade, porque foi alterando e foi revisitando, e com decisões do Tribunal Constitucional que eu tenho de respeitar, respeito institucionalmente, mas que agora tem uma nova tónica, que é a indeterminabilidade, e foi por ali fora com a indeterminabilidade de conceitos que me fez responder, com todo o respeito, que o grau de sofisticação de dizer que um determinado conceito é indeterminado levaria a que, por exemplo, se enviassem a lei da IVG hoje para o Tribunal Constitucional, a malformação do feto é indeterminado, homicídio involuntário, especial emoção violenta é indeterminado. Quer dizer, eu fui dando uma série de exemplos a mostrar o quão perigosa era esta jurisprudência do Tribunal Constitucional, porque é evidente que neste tipo de leis há sempre conceitos indeterminados, eles têm que ser determináveis. O problema é que o Tribunal Constitucional foi criando, do meu ponto de vista, um novo mantra, que é a indeterminabilidade dos conceitos, para inconstitucionalizar leis, não dizendo que, na verdade, está contra as leis. Ou seja, em vez de dizer estou contra a lei da estação de substituição, porque acho que viola a dignidade da pessoa humana, diz não, eu não sou contra, mas tem ali um conceito que é indeterminado. Em vez de dizer sou contra a eutanásia porque sou contra a eutanásia, não, eu não sou contra, eu acho que há ali um conceito indeterminado. Portanto, é um novo mantra do Tribunal Constitucional. E isto eu não acho uma postura interessante de um coletivo de juízes, claro, com muitos votos de vencidos, até que depois vencemos, não é? Depois acabou por ter uma maioria a não encontrar nenhum problema numa determinada redação que fizemos, porque chegou a haver uma decisão do Tribunal Constitucional que entendeu que havia uma inconstitucionalidade, porque na expressão "e" não se compreendia muito bem se o "e", na verdade, não quereria dizer "o". Portanto, chegámos a isto.
Isto é de enlouquecer. É adiar. É enlouquecer. As pessoas estão à espera. E depois o presidente pede para corrigir. Nós confirmamos o diploma, porque é a altura em que eu digo que chegou o momento de respeitar a vontade do Parlamento. Confirmamos o diploma e o presidente veta politicamente. Outra vez. Quer dizer, e com o argumento que ainda podia-se determinar se isto, se aquilo. Aquilo foi um conjunto de... Por exemplo, quando se diz que a eutanásia é subsidiária ao suicídio medicamente assistido, mas faltava especificar se é o médico... Quer dizer, coisas que é evidente que não é preciso especificar dessa forma. Parece que estávamos a falar de um regulamento. Daqui nada parecia um código da estrada. Aquilo não fazia sentido nenhum. E, portanto, eu acho que houve uma clara interferência das convicções pessoais, quer de juízes que analisaram a lei, quer do Presidente da República, que foi notória. E tanto que o Presidente da República, quando promulga dizendo que não lhe resta mais nenhuma alternativa. Como quem diz, pronto, fiz tudo o que pude para impedir que o nosso lado saísse derrotado, mas quando cheguei àquele limite em que o Presidente é obrigado, tive de, como quem diz, tenho toda de consciência tranquila, quase que parece que está a dizer... pronto, fiz tudo aquilo a que um católico está obrigado, e isto não é aceitável, porque em democracia isto não é aceitável. Houve paternalismo nessa atitude. Não, houve a substituição da figura do chefe de Estado pela pessoa Marcelo Rebelo de Sousa, pelo católico Marcelo Rebelo de Sousa, e isso não pode ser feito, porque se eu for presidente, se eu amanhã for presidente da República e chegar às minhas mãos uma lei de direita com a qual eu não concordo, eu tenho que ter a capacidade de a promulgar se ela não viola a Constituição. Eu não posso inventar pretextos e substituir a razão da Constituição pela razão de esquerda da Isabel Moreira. Isso não existe. Se não violar a Constituição, eu tenho que promulgar. E é isso que um presidente ou uma presidente tem de fazer. E fica esse pensamento de reflexão que eu acredito que muitos terão tido durante esse momento, e que foi comum a todos, em especial no debate público, houve esse pensamento e essa reflexão. Permita-me aqui, já falámos aqui de muitas causas que abraçou de forma intensa, e já percebi que é uma característica que possui em termos pessoais. Como é que isto se transfere a este lado político muito intenso, não é? Como é que isto desgasta a mulher Isabel Moreira enquanto ser humano e também ser pensante? É porque é um contínuo, porque eu nunca deixo de ser política, não é? Eu sou política em tudo. Eu acho que a política está em tudo, e eu não tenho uma espécie de interrupção, não é? Quando chego a casa... Não há o botão. Não tenho. É muito difícil para mim desligar, e sou, de facto, muito intensa. Também não tem sido leis que se façam com ligeireza. Quer dizer, a eutanásia foram 6 ou 8 anos. Quando foi a coadoção, quer dizer, foram momentos de angústia profunda em que havia mães doentes que podiam os seus filhos ficarem sem proteção e sem uma das mães se elas morressem. E de repente tinha Luís Montenegro para pôr referendos e a chumbar a lei por 4 votos. E portanto, eu falava com pessoas concretas, eu conhecia pessoas concretas, eu conhecia pessoas concretas à espera da morte medicamente assistida e que entretanto morreram. Portanto, não são propriamente temas. Quando foi logo nos inícios a ida ao Tribunal Constitucional, quer dizer, são meses de espera, porque o então Presidente Cavaco Silva, claro, promulgou os orçamentos de Estado, o Orçamento de Estado que achou ótimo o corte de pensões, não é? O que agora diz que o país não está muito bom para os netos dele. E, portanto, aquela espera pela decisão do Tribunal a receber cartas e cartas e cartas e cartas de pensionistas escritos à mão, vão mesmo conseguir, eu vou ter os meus 600 horas de volta. Isto também, quer dizer, eu também não tenho escolhido temas que são temas performativos da sociedade, não é? É qualquer coisa que marca, que as coisas ficam diferentes. As mulheres poderem ser mães ou não, independentemente da sua orientação sexual ou do seu estado civil. Basicamente, é estar a perguntar ao Parlamento, aos senhores e aos seus deputados, se querem reconhecer-nos como pessoas. Porque não éramos. Até 2016 nós não podíamos ser mães, se fôssemos divorciadas ou lésbicas. E portanto, isto... E foi a última das leis a ser conseguidas, por alguma razão, não é? Porque bate no género e na orientação sexual. Portanto, a mistura é explosiva, não é? Em termos de preconceito.
E, portanto, são sempre matérias muito... em que depois o backlash também é muito grande. O ódio, ou se ama ou se odeia, não é? Não é uma coisa que se discuta como a Comissão de Com Agricultura. leveza. Não é? Ninguém está a discutir o que é que acha não sei, não é uma coisa que se discuta com a calma com que se discute uma matéria se calhar mais leve na Comissão de Agricultura, que não deixa de ser muito importante, mas não tem o tom, não tem... E depois eu acho que há uma mistura em mim que leva a que cause mais ódio, que é o ser a mulher, o ser de ter vindo... Tem a vivência, não é? Tenho a vivência, o ter vindo de uma família que não se espera que eu tenha esta postura de esquerda. Isso acho que gera muito ódio, muita surpresa no início e, portanto, houve muito ódio, muita violência. Hoje em dia é muito comum as pessoas exporem... Eu reparo, as pessoas põem na internet os mails de ódio que recebem, as mensagens de ódio que recebem, e depois as pessoas dizem estou solidária contigo. Acho muito bem, mas há muito isso, eu reparo. Força, continua e tal. Eu penso, se eu tivesse exposto as coisas que me aconteceram, eu nunca expus, porque só expus quando era, por exemplo, expus uma vez porque era um dirigente do CDS, eu achei que tinha que expor. Pronto, e a Assunção Cristas até esteve muito correta no pedido de desculpas. Agora, a quantidade de coisas que me aconteceram, eu não me passava pela cabeça a expor, porque se eu expusesse estava a retirar o foco da lei que eu estava a defender, mas o nível de violência e da ameaça, houve momentos que foi muito intenso e, portanto, é difícil perder a intensidade. Reflete-se em mau sono, às vezes alegrias gigantescas, outras vezes tristezas que acho que já não vou conseguir continuar a estar na política, depois isso passa ao fim de 48 horas, e muitas dores de costas, porque é onde psicossomaticamente tudo acontece, é nas costas e insónias. E muita necessidade de nadar e de ir ao mar, à praia. Que essa é de resto uma atividade que vai cumprindo... Sempre. Olha, eu tenho muito parecido com o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Nadamos os dois, faça chuva, faça sol, a ida ao mar para nós, isso é uma coisa que, já que eu estive a sublinhar tanta clivagem, é uma coisa em que nos compreendemos muito bem, é esse efeito curativo do mar. E renovação que Sim. acredito que depois leva para outras áreas da sua vida, que abraça. Permita-me recuperar aqui um post que fez recentemente através dos stories do Instagram, que não pude ficar indiferente, até porque é um tema que me é próximo, que tem a ver com os distúrbios alimentares. Partilhou através de um testemunho de uma outra figura pública. Porque a necessidade de falar deste tema, ainda de forma indireta, mas que no fundo... Eu tenho partilhado sempre testemunhos que têm a ver com a saúde mental. Eu estive muito envolvida agora na elaboração e aprovação da Lei da Saúde Mental, que é muito importante, ainda bem que não teve sob muito escrutínio da comunicação social, porque permitiu terminar com o que eram verdadeiras prisões perpétuas em Portugal, porque as pessoas recebiam internamentos compulsivos e, no fundo, depois nunca terminavam. Descobriu-se que pessoas que estavam internadas há 50 anos e não saíam, quer dizer, era um terror. E depois também, sendo aprovada a tempo, entrou com uma verba entrou uma verba do PRR e, portanto, esta lei foi muito importante. Portanto, eu acho que a saúde mental é um tema tão importante que sempre que há alguém com influência que fala de uma questão de saúde mental, como foi esse o caso, que teve a ver com distúrbios comportamentais, tem a ver com a anorexia, e que depois alguém, é a Mónica Sintra, que falou de uma maneira tão corajosa e que o facto depois tem que aparecer, tem que estar forte, não pode disfarçar e está num sofrimento tão grande. Isso é o drama das questões da saúde mental, não é? Que não sangra, não tem visíveis. Cara, não são visíveis. Sempre que há pessoas que têm esse impacto e que contam a sua história e contam de uma forma que é tão positiva para terceiros, porque as pessoas, há tanta gente que vai se reconhecer e perceber, eu posso pedir ajuda. Quando foi o caso, por exemplo, o testemunho aqueles podcasts em que entrou, por exemplo,
o Hugo van der Ding a falar da sua condição de bipolar, os anos de sofrimento que passou sem diagnóstico, e como a partir do momento em que tem terapia, tem diagnóstico, pode ter uma vida completamente saudável, feliz, realizada, mas a importância que teve para tanta gente aquela partilha. Portanto, também partilhei. Portanto, esse tipo de partilhas para mim são muito importantes, e quando há uma partilha em termos de saúde mental que pode abranger pessoas, e então no feminino é tão importante a questão da imagem, é enorme, porque não é a imagem, É sempre uma questão emocional. Ela explica isso muito bem, não é? É o que é esperado, e depois transforma-se num distúrbio que é destrutivo completamente da identidade da pessoa, e o disfarçar e andar com aquela dor a destruir, e a querer sempre esconder, uma coisa silenciosa que no limite pode matar a pessoa. E eu acho que esses testemunhos devem ser sempre amplificados ao máximo, e devem ser sempre muito agradecidos. E ao mesmo tempo é de uma enorme grandeza as Grandeza pessoas que se disponibilizam enorme a partilhá-los de forma pública. E na política acontece muito isso. A política é um mundo de silêncio em relação à saúde mental. E eu sei o que é não estar bem e estar a disfarçar completamente. E já falei sobre isso. Quer dizer, não estar a sentir que devia estar em casa a dormir ou qualquer coisa, e estar com a minha melhor cara possível, a 5 minutos de fazer um discurso, a ir a uma casa de banho pôr pó na cara, secar as lágrimas, e estar no meu limite em termos de exigência, de ansiedade, de síndrome de pânico, de exaustão, por várias circunstâncias pessoais que me tinham acontecido, por déficit excessivo de sono, por condição mesmo clínica, e de estar num momento da minha vida assim. E, portanto, mas é um muro, a política, relativamente à saúde mental. E é muito pouco falado. Que se tem de abrir. Tem de se abrir, sim. E é importante que haja mais testemunhos e que nem só mulheres. Claro que sim, porque assim como ela falou, e bem, não é? Mas, por exemplo, assim como no mundo em que as pessoas estão na televisão, têm que estar sempre a dar a cara e têm problemas de saúde mental terríveis e vão aparecendo e escondendo e dando o seu melhor, e aconteça o que acontecer, aparecem no dia seguinte, morre alguém, aparecem no dia seguinte, lá, são maquilhadas e começam a sorrir. Na política é igual. Nós não... Morre-nos alguém, nós estamos na semana seguinte a fazer discursos, a ser atacados, a receber mensagens de ódio, discurso de ódio, continuamos a falar, continuamos a subir lá acima, e podemos estar medicados, destruídos por dentro, com vontade que alguém nos interne num sítio que nos cuide de nós durante uma semana, e não podemos, temos, sobretudo se estamos, por exemplo, a meio de um processo legislativo, de cuja conclusão depende a vida de muita gente, e portanto ficamos com um nível de exigência sobre nós que não nos permite dizer: eu não estou bem, eu não posso neste momento, e é um castigo muito grande, e é um muro de silêncio. A saúde mental na política é horrível, mas nem sempre toda a gente está bem. Como é que se pode abrir sem invadir de facto depois quando o que for é os ok um político dizer não estou bem? Até hoje eu nunca vi alguém dizer vou para casa, dizer ser público, alguém dizer vou para casa um mês porque não estou bem, porque ninguém põe uma baixa psiquiátrica, não existe isso. Já alguma vez viu um político ou uma política falarem disso? Não existe, e no entanto está sempre a acontecer, mas é segredo. E que bom que se fale para que se mude. Claro que sim. Primeiro os testemunhos para que depois se efetivem. E acontece em todos os partidos, simplesmente nós aguentamos, mas não é normal. E daí essa grandeza às vezes não ser tão visível, e essa força. Este podcast sai no Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março. Há quem diga que este dia já não faz sentido ser celebrado. Porquê é que ainda faz sentido ser celebrado? Peço que reviva algumas mentes que estão desacreditadas dessa comemoração. Nós vamos fazer 50 anos do 25 de Abril. Se pensarmos nas nossas mães, no meu caso, pensarmos nas nossas mães, ou os mais novos pensarem nas nossas avós, é pensar que há 50 anos nós éramos propriedade dos homens e que havia uma autorização legal para nos matar,
que não podíamos sair do país sem a autorização dos nossos maridos, não havia igualdade no casamento, os nossos maridos podiam ter-me ao nosso contrato de trabalho porque sim, se quiséssemos nos separar, basicamente, estávamos nas mãos deles. Havia considerações a serem feitas desde a nossa virgindade até aos empregos que podíamos ou não poderíamos ter. Portanto, nós não éramos pessoas. Fez-se uma evolução muito grande, mas falta fazer muito, porque as mulheres, até 2008, a terceira causa de morte materna em Portugal era o aborto clandestino. Em 2024, o crime que mais mata em Portugal é a violência doméstica. O crime que mais mata em Portugal continua a ser uma decorrência direta do machismo. Portanto, quando as pessoas dizem que a imigração causa uma sensação de insegurança, como ouvimos esta semana dizer, nomeadamente Passos Coelho, vamos lá ver. O crime que mais mata em Portugal, vou repetir, é aquele que ocorre nas casas, nas nossas casas, nos nossos prédios, cometido em Portugal por causa do ciúme, por causa do machismo, por se entender que nós ainda resta esta cultura de que nós somos propriedade dos homens e, portanto, quando queremos sair, normalmente é na saída, devemos ser mortas, ou à facada, ou com ácido, ou com tiro, é sempre de uma forma muito violenta. O homicídio em contexto de conjugalidade acontece sempre de uma forma muito violenta. Até a forma violenta como somos mortas mostra isso. Mostra a concepção hiper enraizada de que somos propriedade dos homens. Isto é o episódio mais extremo de propriedade sobre nós. Está no pico, mas depois vai descendo, não é? Até à base, que é de facto a violência de namoro continua muito alta e a subir, assustadora. Estes números recentes. Então não há assim um bom. A disparidade salarial está aí, continua a ser inaceitável, que para o mesmo emprego o salário não seja igual. Continua a ser inaceitável que, na altura de escolher na promoção de uma determinada organização empresarial entre um homem e uma mulher, é evidentemente que se ela engravidar é ela que não recebe a promoção. E mesmo se for um homem e uma mulher que se forem casados, se um tiver que ser promovido, ainda continua a ser a mulher a ser prejudicada. Continua a ser inaceitável que muitos dos nossos empregos, que são aqueles que permitem que os mais velhos sejam tratados, que as crianças sejam tratadas, que quem está em condições sociais mais precárias sejam tratadas, sejam femininos e sejam tão mal pagos. Há uma desigualdade muito grande. A rua ainda não é um espaço igual para os homens ou para as mulheres. É completamente diferente quem tem irmãs, quem tem filhas, quem tem amigas, fala com elas. É completamente diferente andar na rua sendo homem ou sendo mulher. Completamente diferente andar nos transportes públicos sendo homem ou sendo mulher. E, portanto, sim, este dia faz muita diferença. E continua a fazer muito, muito sentido. Se os homens passassem 24 horas no corpo de uma mulher e experimentassem passar um dia sem ser fechados num quarto, percebiam logo que faz diferença. Agora, e se olharem para fora do país, e mesmo para de vez em quando vai ecoando no país, onde reparar que sempre que há retrocessos num país, o primeiro alvo a atingir são as mulheres. E que não é por acaso que o feminismo e a luta LGBT e mais se juntam tanto. Porque é que há uma associação tão grande entre os dois movimentos? Se pensarem, não é por acaso. Portanto, é um dia mesmo para ser festejado e é um dia de luta, não é um dia para nos darem flores. E também de resistência. Sim, por isso é que eu digo que não é um dia para nos darem flores. Sempre esse lembrete de que a existência tem custado algumas vidas. Claro que sim. Ou centenas de vidas. Claro que sim. Ou milhares de vidas. Termino sempre este podcast pedindo ao convidado que reflita sobre o nome do podcast, a Esperança Atrás do Muro, e pedir-lhe que transmitisse essa mensagem que lhe passa pela cabeça ao ouvir este nome. A mensagem que me passa é de derrubar muros para encontrar a esperança, porque eu não gosto de muros. Não gosto de muros, não gosto de fronteiras, não gosto de nada do que divida. Tenho sempre presente que se as fronteiras são uma inevitabilidade, elas existem sempre fruto de alguma violência. Não há fronteira nenhuma que não tenha nascido com violência.
Mas eu não gosto nada que seja divisivo, não gosto, gosto mais de janelas do que de portas, e portanto acho que temos que derrubar todos os muros que dividam, que discriminem, em todos os sentidos, quer sociais, quer económicos, quer individuais, e é isso que me transmite. E um último lembrete de que é importante votar e que é um É direito. fundamentado votar. Votar é um direito, é um dever. Houve quem morresse, houve quem fosse torturado, ou que fosse quem ficasse com marcas profundas para o resto da vida, para que nós pudéssemos exercer este direito. Eu acho que é embaraçante não o exercer. E fica essa reflexão que acredito que muito nos merece atenção. Obrigado, Isabel. Obrigada. No compasso do meu ser, vejo a minha voz crescer nessa canção que é só minha. Eu vou na direção mais genuína. Então deixa a minha voz guiar. A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira.